Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Vamos ler. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? O tema da mensagem é: na rota do Espírito. O texto começa dizendo, irmãos: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Quem foi que levou Jesus de volta para a Galileia? O Espírito. O texto é bem claro. Porque Jesus, embora fora o Filho de Deus enviado, ele era homem. E uma das coisas mais marcantes que Jesus deixou para nós é justamente isso. Ele veio, e durante todo o período dele aqui na terra, ele foi dirigido por Deus através do Espírito. Ele foi tentado, as emoções de Jesus estavam sempre sendo tentadas a dominá-lo, mas ele nos ensinou. Ele teve o domínio completo sobre elas, as suas emoções, e em todo tempo ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Em momento algum ele foi guiado por opiniões, ele foi guiado por interesses, por pressões, por sensações, por desejos. Não, ele foi guiado pelo Espírito o tempo inteiro. E uma das lições principais que ele nos deixou foi essa: não fazermos a vontade das pessoas, mas a vontade de Deus. Não fazermos a vontade da nossa carne, mas a vontade do Espírito. Não fazermos a vontade do que está me pressionando. E também a não deixarmos de fazer coisas que o Espírito Santo, a sua palavra, nos ordena, nos ensina ou nos direciona a fazermos por causa de pressões de pessoas, ou seja, por coisa alguma. Então eu creio que o Espírito Santo continua a falar conosco por esse viés. Não seja dirigido por coisa alguma desta terra. Se você tem uma necessidade, sempre haverá alguma necessidade em nós. Eu não posso deixar aquela necessidade me guiar. Vou abrir o coração para vocês, irmãos. Sabe uma necessidade que eu tenho sentido de uns anos para cá? De amigos, mas eu ando percebendo que é geral, não é só comigo. Esse negócio de amigo está meio difícil hoje em dia. Não é, irmãos, ou é só comigo? Amigos, não é conhecidos, colegas. Não é, conhecidos, colegas, a gente vai ter de monte. Amigo, a Bíblia diz que é amigos mais chegados que irmão. É aquela pessoa que você pode contar assim, seja para o que der e vier. É uma necessidade. Então eu não posso deixar que esta necessidade comece a me guiar. E aí eu começo a engolir, como diz o irmão ali, boi com chifre. Eu começo a me deixar ser humilhado, porque eu preciso de amizade. Então eu tenho que aceitar tudo. Estão entendendo a comparação? Jesus nos ensina que nós temos que ser guiados pela palavra e pelo Espírito. E a mensagem de hoje que tem como tema, na rota do Espírito. Rota quer dizer, é um caminho, é um destino traçado já. Eu tenho uma rota. Hoje a gente tem muito isso no GPS aí do celular, não é? Ele põe uma rota. Quer dizer, ele traça um caminho e se eu não for para aquele caminho ali, eu não vou chegar onde eu quero, no meu destino. E para eu estar na rota do Espírito, como
Jesus Cristo esteve, e por isso ele pôde vencer a carne, por isso ele venceu os homens, ele venceu a humanidade, ele foi um vencedor. Eu preciso estar na rota do Espírito, na rota que Deus traçou para mim. E um primeiro ponto que eu quero falar, para estar na rota do Espírito, na rota do Senhor, andar na rota do Espírito, requer andar na contramão do mundo e seus atalhos. No versículo 18, nós vemos a seguinte colocação: Jesus abre o livro, a Bíblia hoje para nós, e começa a dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Aí ele continua. Então Jesus fala: a rota do Espírito para a minha vida é evangelizar os pobres, pôr em liberdade os cativos, curar os enfermos, dar vista aos cegos, salvar o perdido. Essa era a rota do Espírito para Jesus. E se eu quero andar na rota do Espírito, na rota de Deus, na rota da palavra, eu terei que andar na contramão do mundo e dos seus atalhos. Pastor, por que eu tenho que andar na rota do Espírito? Porque eu vou ter vitórias, eu vou ter resultados, andando no Espírito. O crente anda no Espírito. Quem está aqui diz amém? Então, meus amados, e para andar na rota do Espírito, eu terei que andar na contramão do mundo. Quem é o mundo? Tudo que é contra a vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, então não é para mim. Irmãos, lembrando que eu não estou falando de pecado, amém? Estou falando de vida cristã. Então Jesus, ele deixa bem claro para todos que estavam ali, não adianta criar um atalho para mim, não adianta me tentarem, me ofuscarem, as minhas necessidades não me guiam, as minhas carências não me guiam, era o que Jesus estava ensinando. As minhas dores não me guiam, as minhas pendências não me guiam, o que me guia é a rota do Pai, é a rota que Deus traçou para mim, e enquanto eu estiver dentro dessa rota, eu serei mais que vencedor, eu terei vida de resultados. E o primeiro ponto que Jesus deixou bem claro foi: ele andou na rota de Deus, e na contramão do mundo, e na contramão dele mesmo, da carne dele, da vontade dele. Na hora de ir para a cruz, momentos antes no Getsemane, Pai, ele chorou, lágrimas de sangue. Passa de mim esse cálice, olha a vontade humana. Pai, eu não quero ter que sofrer tudo isso. Aí logo, ele entra na rota de Deus. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Sabe o que significa isso? Jesus não queria ir para a cruz, a humanidade dele, é claro. Mas ele foi, porque ele sabia que a rota de Deus era aquilo ali. Andar na rota do Espírito vai requerer de nós ir na contramão da nossa vontade. E quando eu começo a adotar esse estilo, que é ir na contramão, eu poderia muito bem, irmão, estar longe daqui, numa praia, concursado, um belo concurso, uma bela faculdade, um empresário. Eu queria isso. Eu queria conhecer o mundo, eu queria viajar, eu queria gastar minha juventude toda viajando, conhecendo o mundo. Eu tinha dentro de mim que eu ia casar só com 40 anos, porque eu queria curtir, no bom sentido. Eu queria viajar, eu não queria... A minha carne não queria estar sendo responsável pela pregação da palavra, a minha carne não queria mesmo, porque a responsabilidade é grande. Eu queria ter um curso poderoso e ser dono de mim mesmo, e não ter que viver pela fé. Mas aí chega Deus e falou: não, a rota que eu tenho para você é essa aqui. Você quer ter vida abundante? Quero. Você quer ser feliz mesmo? Sim. Então é essa rota aqui. Por mais que tenha provações, irmãos, aqui dentro, tem um lugar aqui dentro que nunca é afetado. Eu não sei explicar o que é isso, você deve saber. Tem um lugar aqui que veio lutas, foram lutas, veio tribulações, foram tribulações, vieram dores, dores e dores, foram dores, mas tem um setor aqui dentro, nunca foi afetado. É uma coisa tão forte, é uma força, é uma alegria do Espírito, é uma coisa assim, que eu chamo de coisa, é uma coisa. Às vezes o meu semblante está claro que eu estou passando por um momento de dor, mas aqui dentro, tem uma coisa que nunca foi afetada por nada do que eu já vivi, e não será do que eu ainda tenho que viver. Sabe o que é isso? É o resultado
da rota do Espírito. Então, quando eu entro nesta rota, que é aquilo que Deus tem para mim, haverão perdas, mas não tem problema, eu sei o que está acontecendo aqui dentro de mim, é isso que o Espírito quer para cada um que se achega a Jesus. Olha, eu tenho uma outra vida, e não é esta aí que a gente vê aí fora, uma correria, uma loucura, uma disputa, um troço doido, e todo mundo vazio, oco por dentro. Não é isso que Deus tem, para que eu tenha essa plenitude do Espírito, que nunca me falta água viva. Eu tenho que entrar na rota do Espírito, e ir na contramão do que eu quero, na contramão do que as pessoas querem, na contramão do mundo. Quando eu falo mundo, não é o pecado, mas o mundo tem muitas rotas. Aqui eu já citei algumas. Eu queria ser empresário, eu queria ter o meu próprio dinheiro, eu queria ser independente, eu queria viajar e conhecer o mundo e ser apenas adorador. Essa era a minha vontade. Era o meu plano até os 16 anos, 17. Aí Deus chegou nos 19 anos e falou, vou quebrar tudo isso daí. É claro que eu estou citando como exemplo o meu ministério, mas não consiste em ministério, mas em vida cristã. Está entendendo, você que está aqui? Então hoje o Espírito Santo te chama a entrar na rota dele, a sair da sua rota e a entrar na rota dele. E a primeira coisa é andar na contramão de todo mundo e ir naquilo que ele quer. Não, as pessoas não vão gostar, mas Deus está gostando, é ali que eu vou. Não, fulano não vai entender, Beltrano não vai entender, a sociedade não vai entender, a sua família não vai entender, o Espírito Santo está entendendo, é ali que eu estou, é ali que eu vou entrar, é isso que eu vou fazer. Mas você vai ser complicado, é difícil, mas eu estarei cheio, vida abundante dentro de mim, é isso que eu quero e não vazio. Hoje Deus fala isso a você, para estar pleno. Jesus foi pleno. Quando ele começou a comissionar os discípulos, uma passagem ele fala, porventura lhes faltou alguma coisa? E os discípulos responderam, nada nos faltou. Eles não tinham um bom emprego, eles não tinham casa própria, eles não tinham nada, mas eles tinham a plenitude de Deus. Quando eu falo que eles não tinham casa própria, não tinham emprego, irmãos, isso não pode ser o seu alvo de vida, isso não pode ser a sua razão de vida. Precisamos? Claro que precisamos, temos que ter, claro que tem que ter, só não pode tomar o centro do teu coração. Por isso eles puderam dizer para Jesus, nada nos faltou. Não nos faltou paz, não nos faltou regozijo, não nos faltou alegria, não nos faltou alimento, não nos faltou plenitude, não nos faltou nada. Fomos perseguidos, todos eles, os discípulos tiveram mortes horrendas. Acho que foi Pedro que foi crucificado de ponta cabeça e ria. Irmãos, ele ria enquanto ele estava sendo crucificado de ponta cabeça. Ele ria e glorificava. Não me crucifiquem como mestre, me pendurem de ponta cabeça, porque é honra demais para mim ser crucificado como Jesus. Quem que vai falar isso? Só uma pessoa plena, cheia do Espírito, que entendeu que vida plena aqui nesta terra é na rota do Espírito. Se tem coisas na minha vida que não está na rota do Espírito, eu vou tirar. Pastor, como eu sei qual é a rota de Deus? Aqui hoje ele está revelando um pouco. Quanto mais na presença de Deus, mais ele vai revelar. Segundo ponto, na rota do Espírito é trilhar nos caminhos direcionados por Deus e interceptar os que não provêm de Deus. Quando inicia o texto, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, é porque em algum lugar ele estava. E se o Espírito o trouxe para a Galileia, presta atenção, irmãos, o texto não diz, e Jesus foi, o texto diz, o Espírito levou. Uma coisa é você falar, eu fui lá no mercado, outra coisa é falar assim, o meu patrão, a minha mãe, meu pai, meu cônjuge, ele acabou me levando. Quer dizer, você não ia para o mercado, você foi levado. Então Jesus, ele tinha um plano a seguir, mas o Espírito falou, volta para Galileia, e ele voltou. Quer dizer, ele deixou de ir para onde ele desejaria ir,
para ir para onde o Espírito havia ordenado a ele, trilhar nos caminhos direcionados por Deus e interceptar os que não são direcionados por Deus. Quem está entendendo diz amém. Quem não está entendendo fala misericórdia. Amados, na rota de Deus, que é a rota que vai me dar vida abundante, é assim: eu vou sempre seguindo o que Ele fala, o que Ele me direciona, o que Ele me mostra, e aquilo que não vem dEle eu tenho que interceptar na minha vida. Aquilo que não vem dEle eu vou andando, isso aqui não vem dEle, não serve para mim. Isso aqui não vem dEle, não vou fazer. Isso aqui eu não vou aderir, eu não vou me comportar assim, porque isso aqui não é o que Deus tem para mim. E quando eu começo a seguir nesse caminho, que é a rota de Deus, que consiste em ir bloqueando, interceptando, rasgando, tirando, anulando, e às vezes, irmãos, magoando pessoas. Por quê? Porque Deus não quer isso para mim. Eu cito sempre como exemplo um convite que eu recebi uma vez para pregar numa igreja, e sempre que eu sou convidado para pregar, a primeira coisa que eu faço: Deus, o senhor me quer lá? Ai, não vai porque você vai ser conhecido e ppp. Não, Deus, o senhor me quer lá? É para eu ir pregar lá? Então eu vou, se não for, eu não vou. E já aconteceu várias vezes. Em uma delas, eu fui uma vez, depois o pastor me chamou de novo, o Senhor falou assim: ali você não prega mais. Eu nem perguntei por quê. Eu mandei uma mensagem para o pastor, falei: pastor, eu não vou pregar, não tem como eu ir. Eu poderia ter falado: ó, Deus falou para eu não ir? Poderia. Mas eu não sei se aquele homem tinha a maturidade para ouvir aquilo. Seria bom para mim? Para um pregador pregar assim em outros lugares é até bom. Mas não era a vontade de Deus. O Espírito leva Jesus para outro lugar, que com certeza não era o lugar que ele queria ir. Então na rota de Deus é muitas vezes falar o que eu não quero falar, mas Deus quer que eu fale. É fazer o que eu não quero fazer, mas Deus quer que eu faça. É desagradar quando eu não quero desagradar, mas faz parte do pacote. Deus está dizendo que o caminho é esse aqui. Então que em nome de Jesus nessa noite, você comece a andar, ou aumente mais ainda, essa virtude de andar somente nos caminhos que Deus te direcionou. E se porventura você entrou em caminhos que você já está sentindo, você percebeu que Deus não te direcionou, é só sair dele. É simples, é só sair dele. Mas meu Deus, o que vão pensar as emoções? Eu não posso pensar no que vão pensar, se eu estou sendo tocado pelo Espírito. Jesus nunca andava sozinho, deixa eu concluir esse pensamento aqui. Se eu estou sendo tocado pelo Espírito, que esse caminho aqui não é, Deus não me quer nele, acabou, eu vou sair dele. É simples. Mas o fulano, o beltrano, eu vou perder isso, vou perder aquilo, não tem problema. Se o Espírito está dizendo que esse caminho não é esta decisão, não é esta palavra, não é este lugar, não é esse comportamento. A palavra caminhos aqui, ela é abrangente, amém? Às vezes é um comportamento que eu preciso mudar. Mas esse meu comportamento, ele me traz algumas vantagens. Ele me traz algumas seguranças, mas esse meu jeito de ser, ele me traz alguma segurança, ele me traz algum privilégio. Aí o Espírito Santo chega e fala: mas eu não quero mais andar somente nos caminhos direcionados por Deus. É isso, é Deus. Eu tenho vantagens, eu tenho respaldos, mas o Senhor não quer. Então eu vou mudar o meu comportamento. Não vou pregar mais na sua igreja. Por quê? Estou me desligando desse ministério. Mas você é o dono da unção, você é o melhorzão? Não. Você é melhor que todo mundo? Eu sei o que Deus me disse. E hoje o Espírito Santo, ele te incomoda a esse ponto. Amém, meu irmão? Você precisa estar na rota do Espírito. Na rota do Espírito eu vou ter dificuldades? Vou. Eu vou ter guerra? Vou. Vai ter problemas? Vai ter. Só que vai ser diferente. Eu estou na rota do Espírito. O meu passar pelas tribulações, pelas bombas, pelos bombardeios, será diferente. Porque eu sei que eu estou fazendo aquilo que Ele quer que eu faça, eu estou indo aonde Ele quer que eu vá, eu estou entrando por caminhos que Ele quer. Senhor, cheguei onde cheguei porque te obedeci, então agora é contigo. Está entendendo, meu amado?
Aí você olha para trás, você olha o seu currículo e fala, aleluia, aprovado, porque eu tomei a decisão que Deus queria, não a decisão que eu queria. Qual rota você costuma seguir? Aquela que a sua emoção ferve? Nossa, ganhamos uma viagem para a praia, tudo pago, hotel tudo pago. Uau, quem é que não quer nos dias de hoje? Ainda mais eu que não tenho dinheiro. Meus filhos vão conhecer a praia. Que legal. Viagem marcada, data marcada, tudo pago. Ai Deus, estou achando legal essa ideia não. O crente sabe quando Deus fala. Você sabe. Às vezes nós nos fazemos de desentendido, né? Mas você sabe. Então, eu entendi, o Espírito Santo falou assim, não quero. Falei, Deus, eu não tenho dinheiro, e eu ganhei tudo, para levar os dois, mas eu não tenho dinheiro, eu não quero. Então você liga para as pessoas que estão pagando tudo para vocês e cancela. Eu estava aqui, ó. Eu não sei o que eu estava fazendo aqui. Eu lembro que eu estava sentado nessa cadeira aqui de dia, eu não sei se estava fazendo alguma coisa da internet, eu estava mexendo em alguma coisa aqui, e o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito daquela viagem. Então, estar na rota do Espírito é fazer o que Ele me direciona, e não o que a minha emoção quer. Irmão, quem quer ir para a praia aqui? Quem não levantar a mão não é de Deus. Todo mundo quer ir para a praia. Né? Quem quer ficar em casa cozinhando carne com batata? Levanta a mão. Se não levantar a mão, não é de Deus. Aí você ganha tudo. E aí Deus fala, você não vai. O que você faz? Qual rota você tem tomado? Eu não quero você mais nessa empresa, é porque ele já tem outra. Esse ciclo de amizade não está legal. Esse jeito seu de pregar aí, então trata de mudar. Não inventa moda, falando que Deus falou comigo, não inventa moda, pastorzinho. Você sabe que quem manda aqui é o Espírito falando comigo, muitas vezes eu escuto. Não inventa moda. É o que eu ordenar e acabou. Eu posso me fazer de desentendido e começar a fazer um auê aqui, uma agitação, um troço doido e vamos que vamos. Ou eu posso ouvir o Espírito. Eu sei que na rota de Deus eu vou ter êxito. Na rota de Deus, meus amados, eu posso estar humanamente sozinho, eu sentirei e eu verei a presença dele comigo ali, naquele lugar sozinho, cuidando de mim, falando comigo, me livrando, me libertando, me socorrendo, porque ele sabe que eu estou na rota dele. Agora, quando eu estou na minha rota, não tem como Deus agir. Por quê? Porque a rota é sua, a rota é minha. Eu decidi, eu fiz o meu trajeto. Deus, é isso aqui que eu quero, eu quero isso aqui, eu escolho isso aqui, é isso aqui que eu quero. Então tudo bem, Deus respeita, e Deus quer te dar caminhos de vitória, e caminhos de vitórias é só na rota do Espírito, amém, meu irmão? É hora de começar a interceptar coisas, interceptar atalhos meus, interceptar caminhos que eu mesmo estou abrindo, e entrar na rota do Espírito, nesta noite. E uma das rotas que ele ministrou desde o início do culto é as suas emoções. Elas precisam estar no governo do Espírito. Elas não podem te dominar, mas o que vão pensar? Problema do que vão pensar, o que Deus quer? Vai e faça. É assim que você tem que viver. Amém? Feche os seus olhos, vai encerrar o culto. Saia da rota que não é a de Deus para a sua vida. Aí você vai ver a leveza chegar, liberdade, uma paz inatingível aqui dentro. Nunca mais você vai sentir vazio, aquele oco, aquela sensação, não, que ele preenche todo o nosso ser. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por este culto, pela sua ministração, e que em nome de Jesus, cada um de nós
eu já estou maravilhado com o que o Senhor falou comigo aqui. E que cada um de nós, Pai, saiamos e interceptemos todas as rotas que não são as rotas que o Senhor traçou para nós. E que por causa de medos e de emoções afloradas, muitos aqui estavam vivendo assim, entrando em todo tipo de rotas e atalhos por causa das emoções, por causa de necessidades, por causa de privações, por causa de medos, por causa de carências, por causa de excesso de preocupação, por causa do passado, coisa que foi pregado aqui essa semana. Mas eu quero te pedir, Pai, que essa palavra entre em nossos corações e mude cada um de nós, Pai. Nunca mais escravos das emoções, e nunca mais em rotas que não são as que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Você que está aqui nesta noite, Deus traçou uma rota para você e chegou o medo, chegou a situação ruim, a emoção ficou apertada, ficou bagunçada, ficou dolorida, aí você entrou num atalho de fuga, você foge para lá, foge para cá, porque fulano, beltrano, o mercado, o medo, a dor, meu Deus, e agora? Não é essa rota que Deus tem para você, de fuga, fugindo, porque, e agora? Não, Deus traçou uma rota poderosa, é aquela que você tem que estar, retome ela, ou volte para esta rota, que Deus tem para você. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está aqui. Se você tinha ousadia, meu irmão, e aí chegou a tribulação, tirou a sua ousadia, não é essa rota que Deus tem para você? A sua rota é rota de ousadia. Se Deus já falou com você a respeito de algo, a princípio você conseguiu, mas agora você voltou, teve uma recaída naquele algo que Deus já falou, não é isso que eu tenho para você. Chega, diz o Senhor, chega, porque quando eu começo a entrar nas rotas que a minha emoção me obriga, o meu desejo é tão forte, eu entro, o sufoco, a pressão é tão grande que eu cedo. Não é isso que Deus tem para você. Saia dessa rota agora e seja guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é a mensagem que eu vou pregar enquanto eu viver. É o Espírito que tem que te guiar, não é a pressão. Saia dessa rota agora em nome de Jesus. Quando eu saio e falo, Deus, eu estou saindo, mas eu estou com medo porque eu não sei onde isso vai dar, eu estou com medo, pode ficar tranquilo, Deus já tem tudo preparado, mas primeiro, eu é que tenho que sair. Eu vou ter que falar não, eu vou ter que às vezes bater de frente no Espírito, eu vou ter que desagradar lugares, coisas, pessoas. Deus, estou fazendo isso para te agradar. Quando eu tomei uma decisão, uma das decisões, um dos desafios mais terríveis que eu tive, irmãos, a pessoa sentou na minha frente, olhou para mim e falou assim, uai, tudo bem que você é cristão, mas você vai viver do quê? Vai passar fome? Você vai morar debaixo da ponte? Porque uma oportunidade dessa daqui não é qualquer um que tem não, e você vai abrir mão? Falei assim, não, pode ficar tranquila, que eu vou ganhar muito mais do que eu vou ganhar aqui. Ela não entendeu o muito mais que eu quis dizer. Ela falou assim, então tá bom, se você vai ganhar muito mais do que aqui, o que eu posso fazer? Eu achei que você ia passar fome. Falei, não. A lágrima quis descer, eu falei, eu não vou chorar aqui, eu estou te obedecendo, Deus. Eu estou dizendo não para um sonho meu, muito grande, para entrar na sua rota. Está entendendo? E depois disso, lá estava Deus, de mãos abertas, Deus fez algo durante os próximos 6 meses, assustador, irmãos. Deus levantou uma pessoa aqui na cidade, que foi incomodado era incomodado no sono, falou, eu não consegui dormir, e foi na minha casa, a pessoa nem sabia onde eu morava, no começo, me entregava um cheque, 3 vezes mais do que eu ganhava lá, onde Deus mandou eu abrir mão. Eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, que falou assim, meu filho, você acha que eu não ia te socorrer? Depois do que você fez? Então às vezes, irmãos, o medo do que vai vir depois que eu mudar essa rota, que eu já entendi, que não é a rota que Deus tem para mim, você já entendeu? Às vezes é um comportamento que você tem que mudar com alguém, é uma rota que você entrou. Eu tive que mudar o meu comportamento, irmãos, com um irmão aqui, não está mais aqui, veio ali, recentemente, chegou ali,
Estava prestes a começar o culto aqui. E começou. Era uma pessoa dominadora, e começou. O Espírito Santo falou assim, vira as costas, deixa falando sozinho. Eu ia começar o culto aqui, ó. Pode ser que alguns viram. O Espírito Santo falou assim, vire as costas e vai começar o culto. Muda o seu comportamento com essa pessoa agora. Falei, meu Deus. A pessoa eu virei as costas, vim, peguei o microfone, a pessoa ficou assim me olhando e foi embora. Mas o Senhor falou, muda o seu comportamento com essa pessoa agora. Eu fiquei com medo na hora. Falei, meu Deus, a pessoa vai achar que eu estou sendo grosso, estúpido, uma coisa que eu não sou com os irmãos, imagina. Mas o Espírito falou, você não vai continuar mais aqui ouvindo, vira as costas agora. Você está precisando virar as costas para muitas coisas. É a rota de Deus para você. Parar de dar ouvido, não sei para quem que é, ou para que voz que é. É a mudança de rota. Mas meu Deus, o que vai acontecer? A prisão é essa, irmão. Mas meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, não vai acontecer nada. Você vai ser livre das suas emoções. Levanta a sua